Soberano Deus, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade, meu Pai, neste dia, Pai. Que o Senhor derrame a tua graça, o teu Espírito Santo, meu Pai, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a nossa casa e a nossa família, nos guardando, Senhor, nos protegendo de todo mal. Deus maravilhoso, eu coloco, Senhor, em tuas mãos cada pessoa que assistir, que ouvir, Pai, essa ministração. Deus maravilhoso, derrama a tua graça sobre a vida de cada um e que possamos a cada dia, meu Pai, fazer o teu querer e a tua vontade. Pois, Senhor, sem ti não estaríamos aqui, ó Pai. Te louvo por mais essa oportunidade, Senhor, por mais, Senhor, essa reflexão. Deus maravilhoso, eu te louvo, Pai, agradeço por todo o cuidado, Senhor, para comigo, para com todos, Senhor, que o Senhor tem cuidado, tem guardado, Senhor. Nos livra do mal, Senhor, nos ensina, meu Pai, a cada dia a te servir, ó Pai, e andar nos teus caminhos, Senhor. Pois sabemos, Pai, que muitas vezes nos sentimos, Pai, fracos, Senhor, sem força, mas o Senhor está sempre no controle, Pai, nos levantando, nos renovando a cada dia, para o louvor de Tua glória. Obrigada. Obrigada, Deus, porque sem Ele não estaríamos aqui, não é? Então vamos lá para mais uma reflexão. Hoje não é o dia, né, que eu faço as minhas gravações, mas eu senti de estar trazendo essa reflexão aqui. Não vai ser demorada, mas para que o Espírito Santo venha nos fortalecer mais e mais. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, eu vou estar lendo 13 ao 6, né? Jesus começa o capítulo 5 falando das bem-aventuranças, que é o Sermão do Monte, é um sermão muito conhecido de todos, né? Mas tem muitos também que ainda não conhecem. Então vamos estar lendo o versículo 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, e se o sal vier a ser ímpido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que estais no céu. Essa mensagem, meus irmãos, ela fala muito comigo. Ela me faz recordar minha infância, como foi, né? Ela nos descreve o que a gente passou e o que a gente é hoje, o que somos hoje para o Senhor. O sal. Eu vou dar um exemplo aqui como a comida, né? Mas antes, muito tempo atrás, o sal servia para salgar as carnes, né? Antigamente não tinha geladeira, nem todo mundo tinha. A minha família mesmo não tinha geladeira. Então, meu pai e muitos outros, né, meus tios, todo mundo daquela época, salgava a carne, colocava no sol. O sal ali era para conservar os alimentos, para conservar. O sal era como se fosse a geladeira nossa hoje. Todo mundo tem geladeira, ninguém consegue ficar sem geladeira. Antigamente ninguém conseguia ficar sem esse sal para proteger os alimentos, né? Então esse sal representava que como se fosse uma geladeira mesmo, para conservar ali, para proteger ali aquelas carnes, para não perder, né? Então a gente vê aqui o cuidado de Deus,
né? Desde aquela época, né? O sal aqui estava protegendo. E o que o sal simboliza, significa para a gente hoje? Nós somos o sal, né? Nós somos o sal da terra, né? E aqui, se você, principalmente dona de casa, pessoas, todo mundo que trabalha em restaurante e tudo, você vai fazer um prato. Um exemplo só básico, que todo mundo faz isso. E se você colocar sal demais, ninguém vai conseguir comer. Nem seus clientes vão conseguir comer aquele alimento. Se você também colocar pouquinho sal, aquela comida também vai ficar ruim, vai ficar sem sabor, né? Se você salga, você vai jogar fora, né? Porque ninguém vai conseguir comer. E se você colocar pouquinho sal, também vai ficar sem sabor. Então, o Senhor aqui nos dá exemplo da gente, servo do Senhor, seus filhos. Então, a gente não pode deixar de falar da mensagem do Senhor, né? A gente não pode deixar de falar de Cristo para as pessoas. Nós somos os discípulos do Senhor aqui na terra. Nós representamos aqui aqueles discípulos. A gente precisa estar cada dia, né, fazendo a vontade de Deus. Se a igreja não prega a palavra, né, como aqui, como o sal aqui, que salga a comida e não presta para nada, né? Então a gente precisa estar preparado sempre para levar a mensagem de Deus para as pessoas que precisam, que necessitam, para todos. Todos nós precisamos de Jesus, né? Quando Jesus veio ao mundo, ele veio, morreu na cruz por todos. Sem ele não somos nada. Se estamos aqui, é porque Jesus nos deu a vida, nos deu essa oportunidade de estarmos, né, na presença dele. Então a gente não pode ter vergonha de falar de Cristo, do amor de Cristo, que Jesus salva, que Jesus nos liberta, né? A gente precisa pregar para o mundo, precisamos ser essa luz do mundo, o sal da terra. O sal, se não tiver sabor, não presta. E se for uma coisa também afoguinante ali, muito... jogar muito, como é que eu explico aqui? Jogar ali demais, sal demais, não vai prestar também. Vai salgar. Então, precisamos amar a Deus. Precisamos fazer a vontade do Senhor. Não podemos, como sal, ficar calados. Jesus, quando despediu os discípulos ali, Jesus deu uma ordem para eles irem. Jesus fala para a gente ir também. Jesus não fala para a gente guardar o evangelho só para nós, mas precisamos repassar esse evangelho para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós somos sal. Se o sal não tiver sabor, não presta para nada, é lançado fora. E somos também a luz do mundo. Aqui no versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Então a gente não pode ficar escondido. A gente não pode ficar com medo de falar de Cristo para as pessoas. Jesus é para mim, é para você, é para todos. Precisamos falar do amor. Precisamos falar que Jesus, ele morreu na cruz para que pudéssemos ter a vida eterna, para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. É bíblico. Jesus deixou escrito.
Versículo 15. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Aqui, como eu falei no começo, nós, principalmente a gente que morava no interior mesmo, que não tinha energia. Os nossos pais usavam lamparinas. Quem não tinha lamparinas era candeeiro. Candeeiro usava muito, muito. Se você colocar um candeeiro embaixo de uma mesa, um exemplo, não vai iluminar as pessoas que estão na casa. Se você colocar uma lamparina embaixo de uma cama, o que acontece? Colocar um candeeiro ali, vai pegar fogo, vai destruir todo mundo, não é isso? Então, o candeeiro tinha que ser colocado em um local mais alto. Nós estudávamos com a luz do candeeiro, graças a Deus que Deus nos abençoou, não deixou que a gente desistisse ali de estudar porque não tinha essa luz elétrica. Nós tínhamos a luz, o candeeiro ali, nós tínhamos as lamparinas. E quem tinha a lamparina, eu lembro da primeira lamparina do meu pai, era um botijão pequeno, e ali tinha a lamparina ali, o local que colocava a vela, e era pendurada no meio da sala, que era para clarear a casa ali toda, a sala inteira, clareava bastante. E depois tinha outra lamparina que era usada também com botijão grande, normal assim de fogão que a gente usa no gás. Era um botijão desse tamanho, e aquela lamparina alta de canto. Aí você colocava no canto da sala. Também ela clareava muito bem. E aqui Jesus dá um exemplo aqui da lamparina. Mas ele está dando um exemplo aqui de nós, cristãos. Nós, servo do Senhor. Essa luz que resplandece em nós, a gente precisa passar para as pessoas. Quem é essa luz que nos clareia, que nos dá vigor, que nos dá forças, que nos levanta todo dia para trabalhar, para levar nossos filhos na escola, para arrumar casa, quem não trabalha fora, trabalha em casa, para fazer o almoço, para fazer comida, para ir à igreja, para orar. Quem nos dá força? Essa luz que é Cristo. Ele que nos enche de alegria, de esperança, de força, de fé. Precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Precisamos ser essa luz. Não deixe que a sua lamparina apague. Aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão caídos por algum motivo, levante essa luz, esse sal que está em você, é para brilhar, é para fazer a vontade do Senhor. Vamos nos levantar, vamos fazer a vontade de Deus, vamos nos erguer, vamos servir, porque Jesus nos chamou para servir. Jesus nos chamou para fazer a vontade dele, não foi para a gente guardar para nós. A luz, somos a luz. Precisamos iluminar, precisamos incendiar aqueles que estão em nossa volta, através da fé. Jesus andava com quem? Jesus andava com pecadores. Jesus andava com aquelas pessoas que as pessoas não davam nada. Jesus veio para salvar. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Vamos nos levantar, fazer a vontade de Deus. Não deixe que essa luz, que esse brilho morra. Levante, agarre ao Senhor. Segura ali no Senhor. Faça com que, igual aquela mulher, se eu somente tocar, serei curada. Se eu somente tocar, basta você tocar, basta você abrir seu coração. Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Jesus é educado. Jesus, ele bate. Ele pede permissão para entrar. Deixe Jesus inundar a sua vida com o Espírito Santo.
Deixe Jesus te salvar. Deixe Jesus trabalhar em sua vida. Muitas vezes nós não deixamos. Muitas vezes nós escolhemos um caminho, o qual passamos tribulações, perseguições. Não é o caminho que Jesus escolheu para nós. Mas nós escolhemos por vontade própria. Toca em Cristo. Toque, seja essa luz. Levante, igreja, pregue a palavra, não deixe de anunciar a volta de Cristo, porque Jesus está voltando. Jesus está próximo, Ele está batendo. Vamos abrir a porta do nosso coração, a porta da nossa casa e falar: entre, Jesus, faça morada. Aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estais no céu. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Nós não somos salvos pelas obras. Ninguém é salvo por fazer caridade. Nós somos salvos por Cristo, através da graça, porque nós não merecemos, ninguém merecia. Mas pela graça somos salvos, mediante a fé, que é a fé em Jesus Cristo. Nós precisamos buscar, nós precisamos entregar mais e mais as nossas vidas ao Senhor, porque Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Deus, Ele enviou o Filho dele ali para nos salvar, para nos dar a oportunidade de estar aqui, fazendo a vontade dele, fazendo aquilo que Deus já queria que os filhos dele fizessem. Os mandamentos do Senhor. Deus deixou ali os mandamentos para que a nossa fé nos renovasse mais, né? Ali quando um jovem rico ali, Jesus fala sobre os mandamentos, tudo, amar pai e mãe, fazer tudo direitinho. Ele falou: Senhor, todos esses mandamentos eu tenho obedecido. Então Jesus olha para ele era muito rico. Jesus fala: então tem um ainda, tipo, tem algo que você possa fazer. Vende tudo, dê aos pobres e siga-me. Aquele jovem tinha muita riqueza e ele saiu dali entristecido por causa da riqueza. Ele deixou de seguir Jesus. Então, muitas coisas nós vamos deixar para trás para seguir a Cristo, para buscar. Precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele é o único que nos salva, Ele é o único que nos liberta, Ele é o único que nos transforma, Ele é o único que nos dá a vida eterna. Jesus não falou para aquele jovem rico ficar sem nada. Foi uma expressão ali. Ele falou: vende tudo e dê aos pobres. Jesus queria que ele entendesse que não é as coisas que nós devemos ter apego, mas a nossa vida espiritual. A gente entregar a nossa vida ao Senhor. Deus, Ele nos dá condições para a gente viver aqui. Para um Ele dá mais, para outro Ele dá menos. E assim. Já pensou se fosse todo mundo rico, teria graça? E se fosse todo mundo pobre? Então Deus sabe o que faz. Eles dão menos, dá outros mais, e os que têm mais abençoam os mais pobres. E assim Deus vai abençoando. Deus nos dá condições de trabalhar
Deus nos dá condições de estudarmos. Deus nos dá condições para tudo, para buscar a Ele. Muitas vezes nós falamos, ai, está chovendo, hoje eu não vou para a igreja. Ou eu estou com muita dor de cabeça, hoje eu não aguento ir. E é assim. Acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer pessoa. Nós precisamos agir a nossa fé, sermos o sal e a luz para expandir o mundo com a presença do Senhor. Que Deus abençoe esse dia, abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, meu Deus, por essa ministração, Senhor. Obrigado, meu Deus, por sermos essa luz, por sermos esse sal. Nos renova, Senhor, porque não estamos fazendo, Pai, a Tua vontade aqui na terra. Muitas vezes estamos fracos, estamos sem forças, mas o Senhor está no controle de tudo. O Senhor que nos dá o ânimo, o Senhor que nos dá força. Pai, nos anime, Pai, para te buscar, para te servir. Pai, assim como o Senhor nos abençoa para irmos trabalhar, meu Deus. Nos dê forças para te buscar mais e mais. Nos dê forças, Senhor, para fazer o culto no lar. Assim como o Senhor, Pai, nos orienta, Pai, para estarmos reunidos com a nossa família. Meu Deus, que sejamos a luz do mundo, que sejamos sal e a luz do mundo, Pai, aqui na terra, Senhor. Até que o Senhor venha. Porque, Senhor, o Senhor nos chamou para fazer o teu querer e a tua vontade. Amém. É em nome de Jesus.